A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Nós estamos numa série de mensagens. Iniciamos ela domingo passado, chamada Conversas Transformadoras. Então nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, que cremos que a Bíblia, ela não é apenas um livro comum, que possui uma beleza peculiar, mas que está lá num passado muito distante de nós, então ela não faz tanto sentido. Não. Nós cremos que as Escrituras, elas são a revelação de Deus para nós. Inclusive, isso é uma marca, da nossa tradição cristã, da tradição presbiteriana, olharmos para as Escrituras. E ao olharmos para essas conversas transformadoras que estão no Evangelho de João, então nós estamos mergulhando no Evangelho de João, olhando para essas conversas transformadoras que Jesus teve com pessoas comuns há 2000 anos atrás, nós podemos entender e viver debaixo de um poder inexplicável que molda as nossas vidas hoje. Então essas mesmas conversas, o mesmo Jesus, que é ontem, hoje e sempre, Ele molda e transforma os nossos corações. Então, para a nossa segunda conversa, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode manter ela aberta, nós vamos ficar nesse texto base. O texto também será projetado aqui para todos nós, e diz o seguinte, a palavra de Deus: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Guarda essa informação. Ele diz o seguinte, que é Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É isso mesmo que eu escutei? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, espantado com as palavras de Cristo Jesus, de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Ou uma expressão das traduções mais antigas, que vem da literalidade do grego: em verdade vos digo, amém e amém, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós cremos na Tua presença, no Teu poder e na Tua palavra que molda, que transforma, que nos guia. E pedimos, ó Deus, que diante dessa conversa transformadora de Jesus com Natanael, o Senhor também venha a transformar os nossos corações nessa manhã, Pai. Nós declaramos total dependência do Teu Santo Espírito, portanto pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, que as Suas palavras, elas venham impactar o nosso interior. Tu que sondas, Tu que conheces, Tu que vê o interior, fala conosco. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, o Rei de Israel, o Filho de Deus, que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que esse encontro de Jesus com Natanael, ele ainda acontece no primeiro capítulo de João. Então é importante eu retomar com você a ideia da narrativa joanina. Como que se inicia esse livro, esse poderoso e maravilhoso livro. Então, eu quero recordar com você os primeiros versos do Evangelho de João. Se você quiser, você pode só folhear a sua Bíblia ali para trás. Começa o seguinte, no primeiro versículo: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
Aquele que é a palavra, ou seja, Cristo Jesus, o Logos de Deus, o Verbo de Deus, aquele que já estava, aquele que é com Deus, aquele que é Deus, tornou-se carne. Uma informação importante, né, que Jesus ele não é criado, Jesus ele não inicia há 2000 anos atrás. Ele se encarna 2000 anos atrás. Mas Cristo Jesus é eternamente, ele é Deus desde o princípio. Então esse Cristo Jesus, a palavra de Deus, torna-se carne e vive entre nós. Versículo 14, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheia de graça e de verdade. João afirma, num mundo marcado por pensamentos da filosofia grega e de questionamentos profundos ali da época, que a história humana não é fruto de um acaso. Não é algo sem sentido, não é algo sem começo, meio e fim, não é um produto de forças aleatórias ou de, uma explosão, algo sem sentido, mas que existe um propósito em todas as coisas, e existe um propósito na minha vida e na sua vida, que a vida, ela possui sim um sentido, e esse sentido não é uma estrutura racional. Esse sentido não é um argumento filosófico. O sentido da vida não é um conceito, mas o sentido da minha vida e da sua vida é o Logos, é a palavra, é uma pessoa que é 100% humana, 100% Deus, porque é o Filho de Deus, e essa pessoa é Cristo Jesus. Esse é o sentido das nossas vidas, e isso logicamente causa uma tremenda revolução. Porque o cristianismo, então, não se revela como uma proposta de um argumento filosófico fundamentado num conceito intelectual de vida, onde a gente encontra em livros, onde a gente senta e pensa, onde a gente acha que a razão humana vai explicar todas as coisas. Não. Mas sim, num sentido de vida, fundamentado num relacionamento acessível e disponível com Cristo Jesus. Cristianismo, fé, vida, é relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento com Deus que está acessível, que está disponível a todos nós. Então, quando a palavra torna-se carne, e segundo o texto bíblico diz, viveu entre nós, essa palavra grega, viveu, esse verbo, viver, entre nós, a palavra grega, literalmente significa, e poderia ser traduzida, como armar a sua tenda. Ou, já que é um verbo, a gente poderia dizer, aquele que a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. Como assim, pastor, tabernaculou? Isso faz uma referência clara ao tabernáculo israelita, lá no deserto, onde a glória de Deus descia, onde a presença de Deus se fazia real entre o povo. Ou seja, Cristo Jesus veio para ser a presença divina em nossas vidas. Cristo Jesus veio para tabernacular entre o seu povo, manifestar a glória, a graça, a verdade, a vida de Deus entre o seu povo. Por isso ele é dito também em outros evangelhos como o Emanuel. O que é o Emanuel? O Deus conosco. A presença viva, a exata expressão do ser de Deus presente em nós. Esse é o sentido da vida para qualquer pessoa. Esse é o sentido para a minha vida. Essa é a nossa resposta. Essa é a sua resposta. Essa é a resposta que o mundo precisa. Só faz sentido quando nós vivemos na presença desse Deus maravilhoso. Claro que isso é revolucionário até os dias de hoje, uma vez que o mundo ainda está discutindo propostas e perspectivas de vida que o ser humano possa ou precisa adotar, né? Seja o ateísmo, seja o agnosticismo, seja o deísmo, seja o teísmo, panteísmo, panenteísmo e todos os ismos dos aspectos da espiritualidade hoje existentes, são pessoas tentando responder filosoficamente o questionamento dos nossos corações. Na realidade, eu e você temos um vazio existencial. E esse vazio existencial só é preenchido por Cristo. Só é preenchido por Deus. Por isso nós sentimos, às vezes, aquela reflexão, saudade de algo, um anseio por algo que está além desse mundo, pela eternidade. Porque nós não somos desse mundo. A nossa cidadania está nos céus. Porque essa saudade, que saudade, é a saudade do tempo, do jardim, onde nós vivíamos numa profunda,
num profundo relacionamento com Deus, onde não havia pecado, onde não havia separação. E essa saudade, ela será saciada com a volta de Cristo Jesus. Então todo o ser existencial, ele só é preenchido por Cristo. Então esse é o pano de fundo do que está acontecendo lá no Evangelho de João e o que acontece também na nossa sociedade. E Jesus Cristo decide partir então, segundo o nosso texto, para a Galileia. E ele encontra Filipe e diz, siga-me. Siga-me, é um chamado, Jesus faz o chamado, o mestre faz esse chamado. Nós conversamos um pouco sobre isso semana passada, sobre a relação mestre-discípulo, e o quanto era revolucionário o mestre chamar um discípulo, porque era assim que funcionava o ensino, escolhia o seu mestre, é o mestre que escolhia os discípulos, e lhe sobre. Então quando Jesus chama Filipe e chama depois outros discípulos, obviamente eles falam, uau, isso nunca aconteceu comigo, e eles largam tudo e seguem o mestre. Então, o mestre faz o chamado Filipe aceita também que ele está vislumbrado, ele está magnetizado pelas palavras de Jesus, afinal, ele já sabia quem era Cristo Jesus, porque o João Batizador já havia falado quem viria, o Cordeiro de Deus, lá no versículo 29, que ele que realmente é o Filho de Deus, e Filipe, então, encontra Natanael. Que interessante. Um encontro levando a outro encontro. Uma conversa transformadora levando a outra conversa transformadora. Afinal, a palavra grega para encontro não significa, talvez, vários significados. A gente pode usar a palavra encontro para um encontro, né? Casais apaixonados, eles agendam dates, agendam encontros. Vamos nos encontrar no parque ecológico, no pôr do sol. Há um encontro, uma data, sábado à tarde, vai lá e se encontra. Mas nós utilizamos às vezes uma palavra para encontros também que não programados. De repente você esbarrou com alguém e fala assim, você chega e fala assim, que eu encontrei na rua. Eu encontrei aquele nosso amigo. Mas não agendou isso, você esbarrou com essa pessoa. Aqui o contexto grego não significa incidente, não significa esse esbarro, mas sim um propósito de cara. Então essa palavra encontro é Cristo Jesus encontra Filipe, e depois Filipe também indo ao encontro de Natanael. Existe uma busca, existe intencionalidade de encontrar e de conversar. Jesus encontra Filipe encontra Natanael. Jesus, nós já falamos isso semana passada, está encontrando os dois. Jesus está encontrando os dois. Essa é a dinâmica do nosso Criador. É o nosso encontro. Esse é o caso de Deus. É assim que Ele age, é assim que Ele se revela na Escritura, é assim que é a bondade dEle, é assim que é a amabilidade dEle, é assim que é a graça de Deus. Não é isso que o salmista encerra o Salmo 23, dizendo que a bondade e a fidelidade de Deus nos perseguem todos os dias. Percebe? A maravilha que é isso, a bondade de Deus nos persegue. Ela não só nos encontra, ela nos persegue. Talvez você esteja numa fase da vida onde você está perdido, onde você está cheio de dúvidas e você até tenta correr de... É claro que a referência é que Jesus é o bom pastor e nós então somos as ovelhas. Por quê? Por que essa referência é tão linda e tão bela nas Escrituras? Porque ovelhas precisam ser encontradas. Ovelhas precisam ser buscadas. Não é novidade para ninguém. Se há professores aqui, se há biólogos aqui, sabem que não é novidade de que ovelha, com todo respeito, porque os suas ovelhas, né, é um bichinho ignorante. Né? Ovelha é um bichinho que já biologicamente ele não enxerga bem. Então ele já precisa de um recurso de áureo maior, mais avançado, mas ele já não enxerga bem. Ovelha é um bichinho mais ingênuo, mais inocente, muito fácil de ser atacado, muito fácil de perder o caminho, muito fácil de se perder dos outros, das outras ovelhinhas. Então, a ovelha é um tipo de animal totalmente diferente de alguém, ou seja, totalmente diferente do seu pastor. Ovelhas não são, aprendi com o professor, o Bé Júnior, ele disse certa vez, eles não são cachorros. Eu falei assim, uau, professor, como assim? Porque cachorro é inteligente, cachorro precisa subir, ele vem. O cachorro sabe, você pega a coleira, já vou sair. Você mexe na ração lá na despensa, ele já vai na direção onde você vai derramar a ração. E aí o professor falou assim, ovelhas não são cachorros. Isso significa o quê? Que eu não sou cachorro, você não é cachorro, ninguém é cachorro, nós somos ovelhas. Nós dependemos do bom pastor. Então, lá no verso 45, Filipe vai para Natanael, dizendo, Natanael, você, olha só o versículo 45, você vai acreditar, nós encontramos, nós achamos aquele que foi anunciado pelos profetas, nós achamos aquele que por dezenas de séculos nós estamos procurando, nós estamos esperando, aquele que tem a resposta para os nossos questionamentos, aquele que é a verdade e a vida, aquele que traz a vida plena e abundante, o nome dele é Jesus, e ele vem de Nazaré, e é filho de José. Aí surge o problema na narrativa, aí surge a tensão. Por quê? Que é um desprezo, há uma incredulidade, há uma desconsideração com o fato de Jesus ser de Nazaré, filho de José. E eu vou dizer uma coisa para você, tome cuidado com desprezo, tome cuidado com menosprezo, porque esse é o caminho para matar qualquer preso, mata relacionamento. E Natanael está menosprezando Jesus. Natanael, sem ver Jesus, ele só ouve de Filipe, ele menospreza o Salvador, ele deprecia. E mais, Natanael chega meio assim que dá uma debochadinha, né? Fala assim, Nazaré? Sério? Filipe, você está tirando onda da minha cara. Nazaré? Nazaré não. E por que Natanael disse isso? É importante a gente entender aqui. Porque há um preconceito fundamentado, no mínimo, em três razões ali, culturais. E eu preciso te trazer esse pano de fundo. Nazaré estava na Galileia. Então já tinha uma ideia de que coisas boas vêm da Judéia.
e coisas ruins vêm da Galileia. Então há um preconceito regional. Nazaré tinha seus 40 ou 50 habitantes. Uma cidade insignificante. 40, 50 habitantes. Nazaré. Nazaré não é citado no Antigo Testamento. Nazaré era considerada uma cidade ruim, não boa. Nazaré não tinha nada. Nazaré não tinha posto Ipiranga. Nazaré não tinha parque ecológico. Nazaré não tinha McDonald's. Nada pode vir de bom lá de Nazaré. E mais, a gente vai descobrir lá em João capítulo 21, verso 1, se você é um curioso da Bíblia, confia em mim, depois você pode conferir João capítulo 21, mas tem informação de que Natanael é de Caná, também da Galileia. Mas sabe aquela rivalidade entre as vilas? Eu sou de Caná, eu não sou de Nazaré. Então, ali nessa rivalidade, Natanael, mesmo sendo de Caná da Galileia, porque ele não era de Jerusalém, ok? Ele ainda assim se sente no direito de menosprezar um lugar como Nazaré. Olha só. E sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque, infelizmente, é assim que a maioria das pessoas fazem quando são desprezadas. Elas não sabem lidar com o desprezo que é recebido, que não é algo certo, ok? Mas aí elas se tornam vingativas no sentido de procurar outras pessoas para menosprezar. Bom, se eu fui desprezado, eu vou desprezar a pessoa. E a gente começa a ouvir e agir dessa maneira. Vou dar um exemplo para vocês relacionado às cidades, por exemplo. Porque essa cidade de Indaiatuba, às vezes você entra no Facebook, entra no Instagram, o pessoal só reclama da cidade. Só reclama. A gente, vem fora, a gente percebe o quanto essa cidade é uma das melhores do país. Mas o pessoal está reclamando, porque Indaiatuba é isso, porque Indaiatuba é assado, porque não tem isso, porque o que falta em Indaiatuba é algo assim, algo lá, porque lá em São Paulo tem, porque lá em São Paulo, porque lá em São Paulo. Aí você pergunta para a pessoa assim, nossa, mas você fala tanto sobre São Paulo, então você é da onde você morava? Daí a pessoa responde que ela morava, eu amo essa cidade, né? Afinal, Deus me chamou para pastorear aqui, então eu amo essa cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem os nossos erros também. Por quê? Porque a gente é cheio de piadinha com as cidades menorzinhas, né? A gente fica igual na Nanael. Nossa, sério? Mas pode vir alguma coisa boa de Cardeal? Mas será que pode vir algo de Montemor? Ele começa a fazer piadinha, né? Nossa, lá em Cardeal tem Biscaya e tem uma praça. Lá em Montemor, e aí você começa a menosprezar, a fazer a mesma coisa. Então, esse é o nosso problema. E esse é o problema do bíblico. Esse é o problema que muitas vezes nos persegue. O ser humano, ele tem a tendência de pessoas, desprezar lugares, desprezar histórias, e muitas vezes você acaba tendo a tentação de desprezar a sua própria história. A sua própria identidade. E o desprezo do relacionamento. Felipe, sério? Jesus veio de Nazaré? E há uma ridicularização, né? Há um desprezo, né? Aquele desprezo acompanhado de revirar os olhos, né? De colocar aqui esse meme tão famoso, né? De revirar o olho, assim, né? Eu converso muito sério. Eu tenho um curso de casamento, tanto para noivos, para casais, quanto pessoas casadas com mais de 20, 30 anos. E um dos nossos encontros é sobre comunicação, ruído na comunicação. E a gente gasta 30 minutos falando sobre o problema de revirar o olho entre as conversas nos casais. Né? Você pode fazer isso? Você pode levar o lixo para mim lá fora? Ele leva para a esposa, mas ele leva, não. Já comunicou o desprezo pela sua esposa, já comunicou o desprezo em ajudar a sua esposa. Então isso diz muito. É meio isso que acontece. A pessoa ali na canal falou assim, a minha cara, sério, veja Nazaré. Ele não confia. Ele não acredita, ele julga. E muitas pessoas hoje se comportam como Natanael diante do cristianismo. Sério? Cristianismo? Sabe o que é? Eu sei. Eu nasci na igreja. Os meus avós eram missionários. Nem precisa contar nisso, para mim isso. Mas eu já sei tanto que eu já percebi que eu estou fora desse lance. Aí, esse desprezo vai matando o relacionamento sutilmente. Começa com frases assim, mas eu não preciso de igreja para ser cristão. É sutil, sabe? A igreja sou eu. Eu não preciso da Bíblia para crer em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu preciso orar. Eu faço ação. Eu faço um monte de ato de caridade. E você começa a desprezar o relacionamento com Jesus, dando justificativas para no final você dizer que não precisa de Jesus para nada. Qual é a conclusão? Eu faço melhor, eu sei, eu sou uma boa pessoa, eu. Por quê? Porque o desprezo matou o seu relacionamento com Jesus. Você já não é dependente de Jesus. Você é uma pessoa autônoma. E essa é a raiz do pecado. Ou seja, esse problema antigo está nos dias atuais. Hoje, Jesus Cristo continua sendo o Jesus de Nazaré, o Jesus desprezado. Eu não preciso acreditar em Jesus para amar o próximo. Quem já não ouviu isso? Eu não preciso de Jesus para defender os direitos humanos. Mas o amor ao próximo está nas palavras de Jesus. Os direitos humanos estão fundamentados no amor
e nos 10 mandamentos. É sobre isso. Quando você despreza Jesus, você se distancia. E aí você começa a fazer atos de ação social, de compaixão, mas fundamentado no fato de que você é melhor que a pessoa. Por isso que você faz. Interessante. Porque muitas vezes na nossa jornada, dúvidas não são sinônimo de... Natanael estava numa busca. Ele queria a verdade. Ele buscava o sentido da vida, só que ele não conseguia enxergar além do seu desprezo, além das suas convicções céticas, mas ele estava atrás da verdade. Por isso que o texto bíblico nos informa que Filipe diz, venha e veja. Nós achamos aqui que nós estávamos procurando, ou seja, Natanael também estava nessa busca pelo Messias. Então quando Filipe informa, olha, nós achamos, é de Nazaré, e Natanael dá uma duvidada, Filipe fala, vem ver. Vem e veja. Ok, Natanael, você pode duvidar, você pode ter uma certa incredulidade, lhe falta confiança, você está falando um monte de bobagem aqui, mas tudo bem, eu insisto com você, venha e veja você mesmo. Nós conversamos sobre essa expressão, venha e veja semana passada, é um convite à investigação, porque ver no Evangelho de João é testemunhar algo glorioso, algo glorioso. Então Natanael decide ir até Jesus, e ao se aproximar de Jesus de Nazaré, antes mesmo de dizer, oi, Cristo Jesus fala com ele primeiro. Isso eu acho maravilhoso. Natanael está chegando. Antes dele falar qualquer coisa, Jesus que fala com ele primeiro. Pergunta, como é que Jesus aborda Natanael? Olha para o seu texto. Como é que Jesus está abordando Natanael? Porque Jesus conhece os nossos corações. Jesus sonda os nossos corações. Jesus vem a Natanael e diz, ô, seu incrédulo, ô, seu sem noção, que não acredita só porque eu vim de Nazaré, você que me despreza, é assim que Jesus fala? Não. Jesus aborda Natanael gentilmente. Jesus diz, aí está um autêntico israelita em quem não há falsidade. Então faz parte, muitas vezes, da nossa jornada, nós temos dúvidas sinceras. E não é por nós termos dúvidas, é porque nós somos falsos. Mas sim, quando é provável que Natanael ali é alguém muito meticuloso, cheio de detalhes, e que se fala, e talvez não tinha nem estava assim, né, para falar com o peso de Jesus. Aí imagina o que ele fala às pessoas ao seu redor. Né? Então muitos talvez não engoliam o jeito de Natanael ali, o jeito que Natanael pisava no calo dos outros, mas Jesus age de maneira maravilhosa. Porque Jesus vai para o interior de Natanael, compreende o seu coração, compreende a sua alma, e trata ele como um israelita verdadeiro. O coração dele não há falsidade. E quando a gente olha, a gente vê um paralelo interessante na narrativa da semana passada. A gente vê que os 2 discípulos levam alguém para Jesus. Tem 2 convites, vem aí ver. E aqui as pessoas dizem, não estou por sobre. Jesus revela, Natanael tudo isso muito estranho. Aí ele pergunta, mas Jesus, de onde você tirou essas informações sobre mim? De onde você me conhece? Jesus responde, Natanael, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Olha só o detalhe, antes de Filipe chegar ao teu encontro e falar, encontramos, achamos o Messias, eu já te vi. Antes eu já te vi. Jesus diz que já tinha visto debaixo da figueira. Alguns detalhes aqui. Alguns estudiosos, teólogos, afirmam que estar debaixo da figueira significava que Natanael estava, conforme a tradição, estudando as Escrituras na sombra da figueira. Estava ali estudando. Outros dizem que Jesus o viu sentado, meditando e orando embaixo de uma figueira. Ainda outra tradição vai afirmar que figueira era um nome que os marinheiros da Galileia davam a um lugar bom de pesca. Então, Jesus estava observando Natanael na função dele, na ocupação dele. Afinal, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Resposta. Queremos saber? Sim. Resposta. Eu não sei. Ninguém sabe, nenhum teólogo sabe, ok? Qual a importância de saber o significado disso nesse texto? Absolutamente nenhuma, ok? Mas por que há essa informação aqui? Por que isso é tão importante, então? Porque a única coisa que importa, e João deixa narrado aqui, é que Natanael, a importância, ele não conseguia acreditar como que Jesus sabia disso, porque não é sobre a figueira, mas sobre Jesus conhecer Natanael. Esse é o ponto da narrativa. Trata-se de uma informação muito pessoal. Eu te vi, eu sei quem é você é um israelita, eu te vi antes de Filipe te encontrar. Jesus o conhece profundamente. Jesus o conhecia muito além do alcance de uma visão natural. Mas Jesus conhecia e sondava o coração de Natanael. E diante disso, Natanael percebe que não é a respeito da figueira, é o rei de Israel. Quando Cristo Jesus revela quem Ele é, consequentemente nós entendemos um pouco mais quem nós somos. Aí nós reconhecemos a presença gloriosa de Deus nas nossas vidas. Ele reconhece e diz, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael, que antes então se mostrava incrédulo, revirava os olhos por desprezo, agora é encontrado de maneira sobrenatural por alguém que vê além do que os olhos podem ver. Uau, que transformação! Que conversa transformadora! Jesus de Nazaré não era aquele que venha de um vilarejo insignificante? Pois é,
Agora ele é Rabi, meu grande mestre, aquele com quem eu aprendo a jornada da vida. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que tem poder para olhar profundamente para a minha alma e ver aquilo que ninguém pode ver, ver aquilo que muitas vezes eu não vejo porque o meu coração é enganoso, mas Cristo Jesus vê. Ele é o Rei de Israel, o Messias, o eterno prometido de Deus, a resposta para todas as perguntas e dúvidas: eis o meu Rei. Nessa conversa transformadora, Natanael agora pode ver que ele está diante do Rabi, Filho de Deus, o Rei de Israel, Jesus de Nazaré. Fantástico. Aí a gente percebe por que Natanael estava com dificuldade. E Jesus se identifica como Jesus de Nazaré. Não fazia sentido. Muitas vezes nós somos os Natanaéis dessa geração. Nossa pergunta muito se assemelha à pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de lá? Quando a gente se pergunta, será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que Deus se importa comigo? Afinal, por que o mundo está desse jeito? Por que eu ligo o telejornal e eu não consigo ver nenhuma resposta positiva? Será que as coisas vão melhorar? Nós temos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos desafiadores, que não passam somente nas nossas mentes, mas passam na mente de todo ser humano. O grande e principal ponto é que a resposta é Jesus. Jesus nos encontra hoje. Jesus nos transforma hoje, como nós estamos. E toda a história humana é sobre um Deus eterno e poderoso que veio ao mundo em carne e de maneira frágil e dócil como um bebezinho, vulnerável ao sofrimento e à dor. E esse Deus, ele morreu numa cruz com o objetivo de expiar os nossos pecados. E lá na cruz, ele leva o nosso castigo que eu e você merecíamos levar. Essa é a verdade. Não é sobre cara legal. A história de Jesus não é sobre um cara legal, as coisas legais, alguns ciências aqui, algumas mágicas ali, para tornar o mundo melhor. Não, é sobre o Filho de Deus. É sobre o eterno Messias prometido, que realizou o ato mais extraordinário de sacrifício e amor que o mundo pôde conhecer. É tudo sobre o amor de Deus. E é nisso que o cristianismo vai se diferenciar de todas as perspectivas filosóficas que nós temos aí no grande cardápio da sociedade. Porque toda forma de religião e perspectiva filosófica de vida diz que se você quer se relacionar com o divino, se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser se conectar com o bem, com o cosmos, sei lá, com Deus que habita em mim, em você, enfim, não importa o que cada uma dessas religiões diz, a questão é que todas elas dizem o seguinte: você tem que fazer alguma coisa. Então você tem que não assistir tal coisa. Você tem que vestir-se de tal jeito. Você tem que fazer tal ritual. O cristianismo é exatamente o oposto. Não é sobre você ter que fazer alguma coisa, deixar fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não é cachorro, você é ovelha. Então o cristianismo é o próprio Deus vindo te buscar. Essa é a única perspectiva que existe. O Deus vindo nos buscar. Não é sobre a gente tentar chegar até o céu, chegar à santidade de Deus, mas sim sobre o Deus Santo vir nos resgatar e fazer por você aquilo que você nunca iria fazer pelas suas próprias forças. Então todas as demais religiões propostas filosóficas é sobre você chegar ao divino. O cristianismo é sobre o Deus Emmanuel, o tosco que vem ao meu e ao seu encontro. O Deus que diz: pare de duvidar e veja você mesmo e Jesus. Aquele de Nazaré mesmo é a resposta para tudo e para todos. Um detalhe importante aqui, não quero me alongar, mas é importante entender que Jesus é e quer ser conhecido por Nazareno. E já para pensar nisso? Podia muito bem ser lá, mas Jesus Belemita, ele nasceu em Belém, podia ser conhecido como Jesus Belemita, da cidade de Davi. Davi, o rei Davi, Jesus o Belemita. Mas Jesus tinha que ser conhecido como Nazareno, nem da Judéia, mas sim da Galileia, não de Jerusalém, mas sim de Nazaré. De novo, Nazaré, cidade controversa. Tem coisas que parecem na nossa mente humana, né, que não se mensuram. Você fala assim: água e óleo, mexe, não mistura. Nazaré, Jerusalém, não mistura. Palmeiras, Dial, não mistura. Brincadeiras à parte. Toda a cultura ali não conseguia entender Nazaré. Não conseguia. O Messias vinha de Nazaré. E Jesus se identifica como Nazareno. Por quê? Porque ele é o desprezado.
Ele é o Jesus de Nazaré, da cidade desprezada, da cidade marginalizada. Ele é o Jesus dos esquecidos. Ele é o Jesus dos marginalizados. Ele é o Jesus da cidade sem nome, que ninguém conhece, que ninguém acredita, que ninguém coloca fé. E isso é fundamental, que Jesus fosse o Nazareno, o desprezado dos desprezados, a fim de que eu e você tornássemos favorecidos por Ele. Esse é o ponto. Enquanto a maioria dos sistemas de pensamento de vida dizem, seja forte, seja duro, que então você vencerá. Afinal, os fracos são deixados para trás, os fracos são exterminados. O nosso Deus vem ao nosso encontro e diz, você reconhece que tem falhas, você está cansado de lutar, o seu coração e a sua alma estão uma completa bagunça, você precisa de um Salvador. Jesus veio para você. Jesus veio te redimir. Ele morreu numa cruz por você. Ele ressuscitou no terceiro dia por você, para te reconectar com Deus. Não importa que bagunça está o seu coração, não importa o que você fez ontem à noite, não importa quem você era há 2 meses atrás, o que importa é o hoje. Cristo Jesus vindo ao teu encontro dizendo, eu te amo, morri por você, para te dar uma vida plena e abundante. Esse é o Jesus revelado nas Escrituras, o Jesus Nazareno, que conhece a nossa dor, que vem em forma humana, morrendo numa cruz, para te encontrar e dizer, tudo que você tem buscado, todos os seus desejos, todos os seus anseios, e a resposta para todas as suas dúvidas estão em Cristo Jesus. Concluindo, perceba comigo como Jesus continua a responder delicadamente a Natanael. Natanael, primeiro você se mostrar incrédulo e vendo os olhos para mim. Agora você está pronto para me aceitar só porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira? Jesus está ali conversando com Natanael. Calma, Natanael. Você ainda não viu nada, Jesus está dizendo. Antes que a história acabe, você verá o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Talvez você esteja chegando perto de Jesus pensando, bom, não sei se terei todas as respostas, mas Ele pode me ajudar no relacionamento com a minha família. Jesus me ajude no relacionamento com os meus pais, no relacionamento do meu casamento. Jesus me ajude com a minha depressão. Jesus me ajude com tantos meus outros problemas. Ok, tudo bem, Jesus veio para isso também. Mas lembre-se que Jesus diz que quando de fato o encontrar, Ele será muito mais do que você jamais imaginou que Ele fosse. Ele disse que nós veremos o céu aberto. O que significa isso, pastor? Uma referência, no texto de Gênesis, ao sonho de Jacó aqui. Uma escada, anjos descendo e subindo, que significa comunhão ininterrupta entre o céu e a terra, em e através de Cristo Jesus. O céu aberto significa a graça e a ajuda de Deus para todo sempre. Jesus é o Logos. Jesus aqui está dizendo e revelando que Jesus é a ponte entre o céu e a terra, que Cristo Jesus é o Deus presente. Por isso Ele afirma para mim e para você que não há outro caminho, que Ele é o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Onde Jesus está, há anjos que sobem dele como ponto de partida e descem sobre ele como ponto final. Sabe por quê? Porque é Jesus que é o alfa e o ômega. É Cristo Jesus que é o princípio e o fim. É como se Jesus dissesse para mim e para você nessa manhã, Natanaéis e Natanaéias, se é que existe um feminino para Natanael, né? Nós, Natanaéis e Natanaéias, vocês ficam preocupados com pequenas dúvidas sobre a sua vida. Vocês estão diante de mim. Sou eu que abro os céus. Sou eu que abro os olhos. Sou eu que abro os corações. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Não seja como Natanael. Abandone os seus preconceitos. Venha, veja você mesmo. Deixe Jesus de Nazaré abrir os olhos do seu coração. E lembre-se que não importa o quão grande seja a sua expectativa, você sempre descobrirá que aquele homem de Nazaré faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que atua nas nossas vidas. Amém? A Deus seja toda a glória.